Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. É com muito gosto que estou aqui a gravar este episódio. Realmente nas últimas 2 semanas tem sido um pouco difícil de manter aqui a minha consistência e tive que fazer aqui uma pausa de umas 2 semanas porque realmente tenho andado muito ocupado na minha vida profissional, pronto, na minha vida em geral e como vocês, alguns de vocês já sabem, portanto, eu sou um investidor profissional, portanto, trabalho num dos grandes fundos de investimento do mundo e agora tenho estado muito ocupado a fechar 2 investimentos. Eu não costumo falar até aqui muito sobre isso porque acaba por ser, porque em geral as coisas que nós fazemos acabam por ser um pouco mais confidenciais, mas estive a fechar um investimento e imaginem lá em Portugal, o que foi espetacular, e aliás apareceu nas notícias, nós investimos basicamente na nós, e estive a fazer um investimento na China, que foi realmente um investimento que me deu muito prazer, porque já há muito tempo que eu queria e tinha a vontade de investir na China e realmente agora houve aqui uma grande oportunidade de mercado, o timing estava bom. E pronto, então tivemos aqui a fazer todo o processo de investimento, porque existe todo um processo que para uma instituição como a minha, que acaba por ter que ser muito mais em detalhe, com muito mais diligence e com muito mais investigação do que se calhar aquela que fazemos do foro pessoal. E depois os investimentos que nós fazemos até acabam por ser muito do foro de private equity, portanto que são investimentos privados, ou seja, são investimentos que não estão cotados em bolsa, ou seja, é compra de ações, mas é uma ação que não está cotada em bolsa, portanto é diferente, é completamente diferente, porque tem que se negociar toda a governance, todo o acordo parasocial e isso é muito, muito interessante. Portanto, meus amigos, tenho andado um pouco ocupado, mas por boas razões e por outro lado também tenho aqui andado a criar uma venture que por enquanto ainda está em fase embrionária, mas, ou seja, cada vez que eu tenho um pouco de tempo livre tem sido também para dedicar aqui tempo a uma startup que eu tenho em marcha, portanto isso é algo que eu também gostava de falar com vocês em breve e pronto, tem sido algo incrível o processo de começar do zero, de formular a ideia, de testar a ideia, de fazer o plano de negócios, de alinhar as prioridades com a equipa e então estamos aqui neste processo de launch e como se costuma dizer em inglês, fingers crossed, em breve isto vai mesmo avançar e portanto aí terei novidades para vos contar. Então, meus amigos, o tema que me traz hoje aqui é o FIRE, que no fundo tem a ver no fundo é outra forma de dizer isto em português, é independência financeira, mas o FIRE realmente é aqui uma regra de ouro que diz que nós, para nos reformarmos, devemos multiplicar por 25 as nossas despesas anuais. E esse é o valor, digamos, mágico para o qual a pessoa pode se reformar e tem, digamos, a independência financeira. Portanto, o que é que isto significa? Significa que se vocês querem ter, por exemplo, 1.000 euros por mês, portanto, isso são 12 meses, são 12.000 euros, se multiplicarem isso por 25 dá 300.000 euros. Por exemplo, se vocês querem ter 1.500 euros,
vocês têm que, por mês, isso num ano são 18 mil euros, multiplicam isso por 25 e têm 450 mil euros. Portanto, isto é um pouco o que na gíria popular se tem ficado muito famoso como a regra do FIRE. E pronto, e depois o que se faz é realmente tira-se 4% por ano, portanto é o valor, esse valor desse tal custo, e então tem ficado muito, está muito na moda, e tem ficado muito preconizado por as pessoas falarem muito neste tema e de certa forma, até de uma forma excessiva, a meu ver, e acho que virou mesmo uma moda e acho que agora está viral e é até um pouco preocupante a quantidade de pessoas que neste momento fazem esta a sua missão de vida e eu como investidor fico preocupado, mas também como pessoa também fico um pouco preocupado porque acho que a vida é muito mais do que uma meta, uma meta financeira, um FIRE, e pronto, isso é se calhar tema para outra conversa, porque realmente eu acho que há muito mais na vida que este FIRE, e acho que o pior que pode acontecer é a pessoa estar a levar uma vida que não lhe diz nada, uma vida de infelicidade, a fazer sacrifícios para atingir este FIRE e depois os sacrifícios que levaram a chegar lá não compensaram e pior que isso, agora falando mais do ponto de vista de investidor, eu vejo que realmente, e analisando em detalhe esta regra, eu vejo que isto tem aqui muitas lacunas e é este o meu objetivo deste episódio de hoje, é falar-vos um pouco mais sobre esta temática importante, dar-vos mais informação sobre o tema, ajudar-vos a formar as vossas decisões, porque realmente, a meu ver, há aqui alguns problemas com esta regra e acho que há muitas pessoas que têm-se precipitado imenso. Então, comecemos pelo início, portanto, de onde é que surgiu este FIRE? Portanto, isto no fundo resultou de um estudo da Universidade de Trinity, de 3 professores, que foi realizado em 1998, portanto só aqui podem ver que já é um estudo que leva quase 25 anos, portanto 23 anos, e no fundo o que estes professores estudaram foi, eles viram para 5 diferentes tipos de portfólio, portanto um portfólio que é constituído de 100% de ações e 0 obrigações, e depois o segundo portfólio que era 75% ações, 25 obrigações, o terceiro 50%, o quarto 25% e o quinto 0%. Portanto, era sempre esta divisão entre ações e obrigações e no fundo o que eles fizeram foram testar para um período histórico, para vários períodos, ou seja, se quiséssemos fazer esta estratégia, foram testar se fizéssemos esta estratégia para 15 anos, para 20 anos e para 30 anos, o que é que acontecia? Ou seja, foram ver para cada tipo de portfólio, foram ver para cada período, ou seja, salvo erro 15, 20 e 30, e depois foram testar diferentes percentagens de dinheiro, ou que em inglês chama-se withdrawal rate, portanto a percentagem de desconto ou de retirar o dinheiro, como queiram chamar, e foram testar, no fundo, o sucesso desta estratégia. Ou seja, sucesso significa, ao final daquele período, se a pessoa tem dinheiro no portfólio ou não. Ou seja, dar um caso singular, simples, eles foram pegar para um período de 30 anos e foram ver se a pessoa tiver um portfólio de 50% ações, 50% obrigações, e se tirar uma percentagem de 3, 4, 5 ou 6%, se a pessoa chegando ao final dos 30 anos tem dinheiro ou não. E foram testar isso para todo o período e foram ver se a probabilidade de sucesso ou não. E então, o que houve várias conclusões deste estudo, obviamente, e o mais importante a realçar é que o estudo nunca saiu do estudo
a conclusão de que 4% era regrador. Isso foi uma interpretação popular, ok? Portanto, essa é a primeira coisa que é importante aqui também mencionar. Basicamente, eu diria que a conclusão mais chave, digamos assim, de todo este estudo é que para um período de 30 anos, ou seja, digamos, a pessoa tem o portfólio durante 30 anos e vai tirando aquele dinheiro, se a pessoa estiver confortável com uma probabilidade de 90%, ou seja, de 90% ter sucesso, então 4%, tirar 4% do portfólio para um portfólio que tenha 50% de ações é uma estratégia que resulta em 90% dos casos. Portanto, e ficou, e acho que depois a interpretação popular veio um pouco daqui, ficou um pouco esta interpretação que os 4% é regrador, porque uma probabilidade de 90% é alta, mas só por aqui há duas coisas-chave a notar, que é, em primeiro lugar, estamos a falar de uma probabilidade de 90%, portanto, 90% significa que há uma probabilidade significativa de a pessoa ter insucesso, não é? E uma coisa é quando estamos a jogar, se calhar, um jogo de probabilidade, outra coisa é quando estamos a jogar a nossa vida. Portanto, isto só para dizer que 90% significa que há um risco real da pessoa de repente ter, sei lá, se vocês se reformarem aos 50 anos, há uma probabilidade real de chegarem aos 30, aos 80 anos e não terem dinheiro no portfólio, certo? Ok? Portanto, eu acho que se estivermos a jogar com jogos de tabuleiro e não sei o quê, 90% é incrível, mas se estivermos a jogar com a nossa vida, eu pessoalmente não me sinto confortável com a possibilidade de, quer dizer, chegar aos 80 anos e, quer dizer, agora não é com 80 que eu vou trabalhar e não ter dinheiro, ok? E, mais importante, que também é que realçar, é que isto implica um portfólio que tenha ações e obrigações, ou seja, implica realmente investir. É muito importante perceber que implica investir. Períodos mais longos, obviamente, implica uma menor taxa de withdrawal, ou uma menor taxa de retirar dinheiro por ano, portanto isso também me parece óbvio, e depois outra conclusão que também vem do estudo é que realmente as obrigações aumentam a probabilidade de sucesso. O que é que isto significa? Significa que um portfólio constituído por obrigações é um portfólio que tem uma rentabilidade é uma rentabilidade fixa, portanto a probabilidade de sucesso é muito maior, mas obviamente que implica uma taxa de withdrawal menor. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que se a pessoa quiser aumentar a probabilidade de sucesso, ok? Então o que é que faz sentido? É ir para um portfólio que tenha mais obrigações, mas então isto vai implicar uma taxa de withdrawal menor, ou seja, aquele exemplo que eu dei no início, onde nós multiplicávamos por 25 no fundo é 1 a dividir por 25 no fundo é 1 a dividir por 4%, o que isto significa é que em vez de se calhar ter esta taxa de 4%, teríamos que calcular o nosso portfólio a uma taxa de 3%, portanto, em vez de ter os tais 300 mil, que se calhar eu falei ao início, se calhar não era 300 mil, agora não tenho aqui a conta ao pé de mim, mas seria os tais 12 mil a dividir por 0,3, que seria 400 mil, ou seja, pronto, a conclusão óbvia é que realmente obrigações torna muito mais expectável e muito mais probabilidade de sucesso, ou seja, a pessoa ao final de não sei quantos anos ter dinheiro, mas o que isto também implica é que realmente não é então depois não é depois então os tais 4% que faria mais sentido, seria uma taxa menor, o que significa que temos que ter um portfólio maior. E por fim, a inflação complica tudo, ou seja, a inflação é o grande risco aqui no meio desta equação, porque é realmente a inflação que pode rebentar com a estratégia, porque ter uma inflação de 1% ou ter uma inflação de 5% é significativamente diferente, ou seja,
imaginando, o importante a ter sempre em consideração nisto tudo é que realmente eu preciso de 1000 € por mês, hoje, daqui a 20 anos, ou whatever, quando a pessoa fizer esta jogada de independência financeira, eu não vou precisar de 1000 €, vou precisar de 1000 € acrescentados da inflação que houve entre hoje e daqui a 10 ou 20 anos, certo? Portanto, é muito importante terem atenção à inflação, porque o custo de vida aumenta, porque as rendas aumentam, porque o preço dos bens aumenta, a roupa aumenta, a educação aumenta, os carros, o whatever, o que quer que seja, aumenta. Portanto, e então esta inflação complica tudo e, por exemplo, nós neste momento estamos a viver um período de hiper, não é hiper, mas pronto, estamos a viver um período de grande inflação por razões óbvias, não é? Porque realmente o mundo teve um pouco a produção e não sei o que mais foi muito reduzida durante a altura do Covid e agora de repente a economia está realmente a reativar, mas a capacidade produtiva demora algum tempo a acompanhar esta evolução e então neste momento está-se a assistir a taxas de inflação altas, não à volta dos 5%, portanto não sendo um economista que acompanha isto em detalhe, as taxas de inflação neste momento está bem alta, portanto não se sabe durante quanto tempo é que isto vai continuar, mas realmente é uma consideração importante, é realmente perceber a inflação. Então, eu agora gostava de partilhar com vocês aqui, para a malta que está a ver aqui no YouTube, para a malta que está nas plataformas de áudio, eu vou explicar, mas no fundo queria-vos mostrar então o gráfico do estudo original, porque eu acredito que é importante nós quando tomamos decisões desta magnitude, realmente olhar para o estudo original e ver com os nossos próprios olhos. Então está aqui o estudo original da Universidade de Trinity, e então o que eles fazem é, como podem ver aqui para cada um destes diferentes portfólios, de 100% de ações, 75, 50, 25 e 0%, o que eles fazem é veem, e aqui este é por um período de 30 anos, qual é que é a probabilidade de sucesso em função da tal withdrawal rate. E então, o que vocês podem ver aqui é que realmente para esta taxa de 4%, que é a taxa que ficou pronto, muito famosa, o que vocês podem ver aqui é que se tiverem 100% de bonds, esqueçam. Não, ou seja, a inflação, o retorno das bonds, ou seja, das obrigações, não compensa a inflação. Se tiverem 25% de ações, pá, ainda continua baixo, continua nos tais 75%. E se depois subirem aqui para as outras portfólios de 50% ou 75% ou 100% de ações, é quando já começam a ter uma probabilidade aqui de 90%, quando podem ver está aqui uma probabilidade mais alta, ok? Mas pronto, isto era então aquilo que eu estava a explicar, que uma probabilidade de 90% sendo uma probabilidade alta, é uma probabilidade que tem que dar que pensar, ok? Agora, quais é que são então as grandes críticas que eu pessoalmente tenho a este estudo e a não é especificamente ao estudo, mas a esta metodologia do FIRE, porque o estudo em si está está muito específico e o estudo não avança por exemplo, os 4% ser o Holy Grail da independência financeira. Foi uma interpretação um pouco mais popularizada. Mas quais é que são então as críticas que eu tenho? Em primeiro lugar é que realmente este é um estudo antigo, este é um estudo que já tem 23 anos e os mercados têm tido comportamentos bem diferentes, está muito mais agressivo e tem tido comportamentos diferentes nos últimos 23 anos. Em segundo lugar, a simulação acaba aos 30 anos, ou seja, eles só simulam a probabilidade de sucesso para um portfólio que tem 30 anos, e se estamos a falar de uma pessoa que se quer reformar aos 40, 30 anos significa 70 anos, ou seja, com a esperança média de vida neste momento a andar bem mais alto que isso, a simulação acabar nos 30 anos não faz sentido. Não faz sentido, a não ser que nós estejamos a pensar atingir a nossa independência financeira ali por volta dos 60 anos, para ter um pouco de margem, porque não sabemos quando é que a pessoa vai morrer, mas no fundo a simulação acaba aos 30 anos e
da probabilidade de sucesso, e isso, a meu ver, é manifestamente insuficiente, especialmente nesta fase, ou retendo em conta que a maior parte da malta que anda a falar sobre isto é malta até bem mais jovem, malta que não está a ter bem noção de que se a pessoa se quiser reformar aos 30 anos ou aos 40 anos, é bem diferente de que se reformar ou ter independência financeira aos 60, portanto, uma consideração importante a ter neste estudo e nesta analogia, nesta regra dos 4%, é que realmente esta simulação inicial acaba aos 30 anos. A terceira é que o estudo, não, tal como eu estava a explicar, o que ele não indica, ele só indica se funcionou para aqueles 30 anos passados, ou seja, ele vai ver desde 1926 a 1995 para os períodos todos de 30 anos que houve, se aquilo funcionou ou não. O que aquilo não diz é o que acontece quando a pessoa tiver mais 31 anos, ou seja, quando a pessoa chegar aos 31. Imaginando que a pessoa se reforma aos 50, o que é que acontece quando a pessoa tiver 81 anos, quando tiver 82, 83, 84, ou seja, uma probabilidade de sucesso de 90% pode ser bem inferior se a pessoa realmente aumentar este prazo para 40 anos. Portanto, este valor terminal não é tido em conta. E depois, a grande crítica que eu tenho é que realmente esta metodologia não tem em análise ou não tem em conta acontecimentos inesperados. Bem, e a vida é feita de acontecimentos inesperados e temos que estar preparados para eles, especialmente quando se toma uma decisão desta magnitude, uma decisão de independência financeira, ou de reforma, ou de deixar de trabalhar, porque acho que o que me preocupa é muito essa analogia que eu vejo muitas pessoas a dizer, é que o objetivo delas é deixarem de trabalhar porque querem atingir o FIRE e pronto, e então para mim é crítico as pessoas terem em consideração ao planearem, ao fazerem os seus planeamentos para a possibilidade de haver acontecimentos inesperados, seja a pessoa ter um acidente, seja haver uma emergência médica, seja até ter um filho extra, seja haver um período de hiperinflação. Portanto, eu acho que acima de tudo é preciso haver então aqui é preciso ter em conta que realmente nós temos de estar preparados para o inesperado, ok? Portanto, as minhas principais alertas para a malta que esteja a fazer uma estratégia de FIRE baseada nos 4%, ou seja, multiplicando por 25, é realmente, atenção, este estudo é antigo. Segunda, o estudo acaba a simulação aos 30 anos. 3, o estudo não diz se o dinheiro é suficiente para sempre, ou seja, não diz o que é que acontece aos 31, 32, 32, ou seja, não tem em conta o valor terminal do portfólio. E por fim, planear acontecimentos inesperados, ok? Porque é uma realidade. Então, realmente houve aqui houve aqui uns updates deste estudo, e eu também já agora aproveitava para mostrar aqui só na continuidade, e houve uns indivíduos, uma organização que é o da Poor Suisse, acho que é isso que se chama, que fizeram um update do estudo, e portanto é muito mais fidedigno realmente olharem para este estudo, porque realmente é mais atualizado. Eles fizeram e cresceram o estudo para 40 anos, que já me parece muito mais adequado para a nossa geração. Tiveram em conta a inflação dos anos seguintes e viram, novamente, também diferentes withdrawal rates, especificamente viram withdrawal rates mais baixas, que no fundo fornecem também mais previsibilidade e segurança na previsão e na análise. E então, o que este estudo mostra, e agora para quem está aqui no YouTube pode facilmente ver, mas o que este estudo mostra é exatamente o mesmo gráfico para os mesmos portfólios, o que demonstra, obviamente, para um período maior, como podem ver aqui, 40 anos. E então, o que é muito interessante de ver aqui é que realmente, como podem ver aqui
na estratégia, digamos, de 4%, como podem ver, pá, se estiverem confortável aqui com uma percentagem, pá, não sei dizer ao certo, mas este parece ser à volta de uns 80%, então uma estratégia de 50% de stocks, ações, tem à volta de 80% de probabilidade. Se subirem um pouco mais, ou seja, ter 75% de ações, epá, isto evolui aqui talvez para uns 85%. Mas para mim o que é mais interessante aqui é realmente olhar aqui para o que aconteceria tendo uma withdrawal rate de 3,5%, ou seja, aqui neste meio termo que está aqui, e o que isto demonstra aqui é que realmente é que isto está mesmo ali a bater nos 100% de probabilidade de sucesso, ou seja, teriam que escolher um portfólio de 50% de ações, 50% de obrigações, epá, e tem aqui uma probabilidade de sucesso, pá, que é altíssima. Portanto, numa primeira análise, parece-me que realmente este estudo fornece muito mais conforto, porque é muito mais, é atual, estende o período para 40 anos e acho que realmente a grande conclusão para mim é que realmente esta withdrawal rate de 3 a 3,5% é que realmente fornece muito mais segurança. O que é que isto significa? Significa, voltando aos cálculos iniciais, se vocês quiserem ter 1.000 euros por mês, isto significa que precisam multiplicar isto por 12, são 12 meses, precisam de 12.000 euros por ano, ok? Agora dividem isto por 0,03, isto dá 400.000 euros, ok? Portanto, esta seria a nova regra, digamos assim, ou a estratégia que provavelmente já faria um pouco mais de sentido. Agora, fiquem por aí que eu ainda tenho aqui bem mais detalhe, porque isto é mais complexo do que o que eu estou aqui a explicar, ok? Então, vamos cá pensar aqui também, agora eu, como sabem, fiz algumas perguntas e eu recebi algumas perguntas, aliás, eu abri o fórum para me fazerem perguntas no Instagram e recebi várias perguntas e acho que eu queria aproveitar para responder às perguntas especificamente, porque as perguntas são práticas e são as dúvidas que a malta tem e vai ajudar também aqui a clarificar também mais esta temática. Mas uma das perguntas que recebi é: o que é que acontece na estratégia de FIRE se não investires? Ok, pá, excelente pergunta. A coisa mais importantíssima a perceber no meio disto tudo é que, pá, esta estratégia implica obrigatoriamente investir em ações. Porque se não investires em ações, a minha estimativa diz-me que entre 18 a 20 anos, entre 18 a 20 anos, a inflação comeu o teu portfólio. Ou seja, entre o dinheiro que vais tirando e depois a inflação, ao final de 18 a 20 anos, basicamente o portfólio foi para zero, ok? Portanto, importantíssimo explicar que realmente é importante ter ações que é para ir gerar rendimento e para esse rendimento ir ganhando, digamos assim, à inflação, ok? Portanto, muito bem. Outra pergunta que eu recebi é o que pode deitar abaixo a estratégia do FIRE? Ou seja, no fundo o que esta pessoa está a perguntar é o que é que são coisas importantes a ter em conta e a preparar como acontecimentos inesperados. E então, eu acho que é uma pergunta excelente, acho que realmente isto demonstra que, pronto, que a pessoa está mesmo a pensar nisto mesmo à sério e acho que isto é que depois permite criar um plano que realmente é mais adequado e mais seguro. Portanto, o que é que pode deitar abaixo? Uma despesa médica emergência não esperada, projetarem mal as despesas,
ok? Vocês estão a projetar despesas para daqui a 10 anos, ok? E estão a meter uma taxa de inflação em cima e não sei o quê. Pá, mas as despesas, vocês não podem fazer uma projeção mal, podem não estar à espera de algo. Então, eu acho que é essencial ter aqui um pouco de buffer, tanto para uma emergência médica e ter um pouco de buffer para despesas. Ou seja, se vocês querem, se calhar, 1.000 euros por mês, eu acho que então metam 1.500. E eu acho que faz sentido pensarem sempre assim um pouco mais com terem aqui um buffer, porque realmente isso vai ser chave. Pá, terem um filho extra, quantas não são os casos de casais que têm um filho mais tarde e que não estão à espera, pá, e realmente o filho muda tudo. E o que é que eu posso dizer neste caso? Neste caso em concreto, se vocês estiverem mesmo a pensar ter um FIRE ou uma independência financeira e depois têm um filho, têm duas opções, ou vão ter que remodelar aqui a vossa qualidade de vida, ou expectativas de gastos para conseguir manter o custo, mas vão ter que descer a qualidade de vida, ou a segunda hipótese é, pá, alguém vai ter que voltar a gerar rendimentos, porque realmente a melhor forma para se ganhar dinheiro é gerar rendimentos, a melhor forma para gerar dinheiro é trabalhar, não é? Epá, e a terceira forma é realmente adotarem uma estratégia de investimento um pouco que envolva mais ações, mas pronto, isso lá está, tem uma componente mais arriscada. Depois, outro fator que pode deitar um pouco abaixo esta estratégia é a inflação aumentar para além do esperado, e isso pode ser crítico mesmo, porque o pior que pode acontecer é haver uma inflação bem grande ao início da vossa... É uma questão de brincarem com o Excel e virem, e isto não é muito difícil de fazer, aliás é bastante fácil, no fundo o que vocês... Para terem mesmo a certeza do que estão a fazer, têm que pegar no Excel e simplesmente meter os anos todos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, imaginando 2030, 2031, pronto, até pronto, metam até terem 90 anos, pelo sim, pelo não, acho que me parece adequado, e depois meterem portfólio ao início, custo, ou seja, dinheiro que sai, e depois ganhos, que é o valor que vão ganhar de retorno do vosso portfólio, e depois metem portfólio no final, e portanto fazem esta conta até ao final e depois vão ver um pouco a vossa projeção, metam os custos a crescer à inflação e depois metam o valor de ganhos em função do que é que vocês acham expectável conseguirem ganhar enquanto portfólio. Aquilo que eu posso dizer é que, pronto, acho que a referência é investir no S&P 500 ou no MSCI World, e isso dá à volta de 10% ao ano, e isto é um portfólio 100% de ações, portanto aquilo que eu diria, a vossa projeção deve andar entre 0 a 10%, provavelmente para ser mais conservador e não se esticarem, não meterem muito risco, eu diria para assumirem uns 5 a 6% no máximo, ok? E então, isto que eu estou a dizer é que realmente vocês fizerem esta projeção podem ver que se por acaso houver uma inflação grande nos anos iniciais, pá, isso é um pouco tramado, porque à partida houve ali um gap de inflação versus retorno e a inflação tem este problema que é, começa a comer o valor do portfólio, porque o valor que se retira de custos pode acontecer ser igual ou maior ao valor que se ganha, isto é uma consequência que depois no ano a seguir o valor que se vai ganhar é muito pior, porque o valor é aplicado a um portfólio menor, mas com um custo maior. Portanto, isto é um pouco, exige aqui um pouco de pensar um pouco sobre isto, mas no fundo a regra, pá, uma regra um pouco simplística é pensar em que realmente o vosso retorno anual tem que, no fundo, compensar a taxa de desconto, ou seja, o dinheiro que tiram, e tem que compensar a inflação. Portanto, pensem um pouco assim desta forma e, portanto, se estiverem a pensar numa inflação de
de 3% e se estiverem a tirar outros, sei lá, 4%, que é a regra que muitas pessoas gostam de falar, então têm que estar a apontar para ter um retorno no vosso portfólio de 7 a 8% para a coisa ir funcionando, ok? Portanto, outra coisa que é realmente pode deitar abaixo é realmente, isto é uma estratégia que depende do mercado de ações e eu sou uma pessoa que acredito nas ações como estratégia de investimento, mas é uma estratégia que tem volatilidade, é uma estratégia que não é certa e as coisas funcionam bem se calhar em períodos de 10 anos, mas pode haver ali uns anos maus e isto pode gerar realmente aqui alguma consequência, ok? Depois perguntaram qual a regra sobre os 4%, bem, essa já respondi, eu acho que no fundo, mas também para ficar claro, eu acho a regra dos 4% arriscada e acho que exige ter, eu para mim acho que parece-me um pouco insuficiente e então o que eu faria, e já vou explicar mais em detalhe, é acrescentar aqui mais buffer, para reduzir a imprevisibilidade e para aumentar a probabilidade de sucesso, mas a primeira opção eu não concordo mesmo com a regra dos 4%, porque acho que as pessoas que o estão a fazer estão a planear, eu preciso disto para viver, e depois multiplicam por 4% e é isso que fazem, e eu acho que isso é muito pouco, acho que é preciso pensar mais a fundo, construir um pouco mais de resiliência nesta estratégia, ou seja, se calhar se precisam de 1000, ter mais resiliência e apontar para 1500 ou 2000 e depois a estratégia dos 4% parece-me ainda é uma probabilidade daquelas que eu estava a mostrar ali de 90% a mim parece-me insuficiente, porque eu não quero chegar aos 80 anos e não ter dinheiro, portanto para mim não pode ser uma opção e então acho que realmente reduzir também aqui um pouco esta taxa de desconto, ou seja, ter um portfólio maior, também vai tornar mais, pronto, acho que faz mais sentido. Como considerar a inflação? Portanto, esta foi outra pergunta que recebi, bom, isto eu acabei por já mencionar na pergunta anterior, mas portanto no fundo a regra simplificada é que realmente o retorno que vocês têm que ter tem que compensar a inflação e o dinheiro que vocês tiram. E a melhor forma, a sério, é vocês pegarem num Excel, não precisam saber nada de Excel, só têm que ser capazes de fazer, sei lá, 40 colunas e meter os custos a crescer a uma taxa de inflação. Eu diria que para estarem mais seguros, assumirem 3%, acho que parece-me historicamente uma inflação que faz sentido como uma assumption, como um pressuposto. Se quiserem ser mesmo bué conservadores, metam 4%. E portanto depois vocês podem então ver como é que está a funcionar as coisas para vocês e como é que está o portfólio ao final de 80 anos, desculpa, quando tiverem 80 anos. O que é importante, depois outra pergunta, o que é importante a ter em conta no cálculo do FIRE, ok? Portanto, pronto, isto aqui é realmente o que vocês, pronto, eu acho que já mencionei isto, mas no fundo eu acho que aqui o que é chave é vocês terem um cálculo bem feitinho do que é que são o que é que vocês projetam de despesas. E depois não vamos esquecer, que eu acho que há muitas pessoas que também se esquecem, é que se vocês têm independência financeira e se deixam de trabalhar, vocês estão a fazer o quê com a vida, né? Estão a fazer o quê com a vida? Provavelmente estão a gastar dinheiro, né? Provavelmente estão a viajar, provavelmente estão a fazer turismo, provavelmente vão almoçar fora, vão jantar fora, portanto, eu acho que é realmente essencial terem mais cautela, estimarem bem estes custos anuais que vocês precisam, ir mesmo a fundo. E se vocês, é assim, vocês estão a falar de uma decisão super importantíssima para a vossa vida, que é de atingir a independência financeira.
Pá, eu acho que isso deve ser mais importante que ter do que simplesmente ter aqui uma conversa de café e dizer, eu acho que com 1000 devo chegar lá. Pá, e acho que é uma coisa que implica mesmo um estudo com mais calma, um estudo pronto, se estiverem casados com o vosso parceiro, e terem uma boa percepção do dinheiro que vocês precisam, pá, e listarem os gastos todos, pá, para casa, para viagens, para alimentação, para educação, e pensarem um pouco out of the box. Eu acho que aqui é que entra a parte entusiasmante de todo este processo. Eu acho que vocês aqui têm que pensar mesmo o que é a minha dream life, e pensarem um pouco o que é que os custos precisam para responder a essa vida de sonho. E portanto, a outra consideração que eu digo é meter, depois de meter um bucket, uma parte, uma componente que é para emergência, e terem essa resiliência feita no vosso plano, ok? Mais perguntas. Como uma pessoa com ordenado mínimo consegue pensar nisso? Ok? Pá, excelente pergunta, e vindo eu de uma família que o meu pai vivia, nem era com o ordenado mínimo, era com um subsídio de subsistência. Aquilo que eu posso dizer é que realmente isto é uma pergunta que eu percebo a dificuldade da pessoa que o está a fazer, que a pessoa que no fundo está a fazer esta pergunta está assim, mas estamos a falar de coisas que estão tão longe da minha realidade que eu nem consigo pensar nisso. E aquilo que eu diria, especialmente tendo eu também vivido numa família que passou por isso, é que ainda mais importante é pensar nisso. Ou seja, ainda mais importante é ter um plano, olhar, perceber o que é preciso, e fazer um estudo de o que é que a pessoa pode fazer para chegar lá, e o que é que a pessoa pode fazer. E isto depois é toda uma discussão que se tem pronto, com o parceiro, e pensar que outras formas poderá haver de gerar rendimento extra, que outras formas poderá haver de fazer alguns investimentos que ajudem a chegar lá. E eu acho que, acima de tudo, uma pessoa que realmente tem esta dificuldade é uma pessoa que deve ainda mais pensar nisto, por muito que possa custar e por muito que possa parecer um pouco inalcançável. Se meterem um plano em marcha, têm muito mais probabilidade de chegar lá do que simplesmente não chegar, ok? Portanto, próxima pergunta: o que será então uma melhor estratégia? Eu vou deixar esta pergunta para o fim. E se tirarmos 3%? Boa pergunta. Os 3%, como eu mostrei naquele gráfico há pouco, é uma estratégia que demonstra já ter aqui, historicamente, obviamente isto é sempre historicamente, uma probabilidade de sucesso bem alta. Eu acho que aquilo era sempre à volta dos 100%. Portanto, parece-me realmente uma componente bem mais adequada. Mais uma outra pergunta, que é: qual a relação com o FIRE e investimento imobiliário? É incompatível ou complementar? Grande pergunta, espetacular. Eu acho que isto realmente é o que a pessoa tem que estar a pensar. O investimento imobiliário, o que é que caracteriza o investimento imobiliário? O investimento imobiliário é um tipo de ativo que é muito mais seguro, é um tipo de ativo que é muito mais previsível. Portanto, a resposta mais básica, rápida e óbvia que eu posso dizer é que não é incompatível, é mega compatível, mega compatível. Portanto, uma pessoa que tenha um portfólio imobiliário, vamos imaginar alguém que conseguiu ao longo da sua vida ir comprando se calhar 5 imóveis, não é? Pronto, lá foi conseguindo, foi montando, foi pedindo empréstimo bancário, depois com o dinheiro de um ia pagando os outros e não sei o quê. Olha, isto não é assim tão invulgar quanto se calhar vocês podem pensar. Isto é uma pessoa que tem um rendimento relativamente expectável. É uma pessoa que tem um rendimento que ela vai ter algum nível de conforto de quanto é que vai receber de rendas. E depois é assim, o mercado imobiliário é muito específico, e agora podíamos estar aqui
algumas horas a falar sobre o mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário é um ativo real que a pessoa tem, ou seja, é um ativo que, pá, se tudo correr mal, o ativo imobiliário está lá, portanto, eu para mim gosto muito da conjunção entre ações e mercado imobiliário, investimento imobiliário, porque acho que com as ações, pá, é um investimento relativamente fácil, simples de gerir, epá, e com um retorno bastante interessante. Epá, o investimento imobiliário é super seguro, é super planeável, é super, pronto, nesse aspecto encaixa super bem. Portanto, sim, acho que, acho que é uma estratégia que é bem compatível e que faz bem sentido pensar. E, pá, e agora dentro da área imobiliária realmente há aqui várias estratégias de investimento. Se o objetivo é a independência financeira, provavelmente a estratégia que faz mais sentido é a estratégia de gerar renda, ou seja, de gerar uma yield nos ativos imobiliários, ou seja, depois obviamente existem outras estratégias como, pronto, flipping, que é comprar e vender, e remodelação, pá, tudo isso é válido, mas se o objetivo é, pronto, alguém, pronto, digamos, reformar-se, atingir a independência financeira e viver de rendimentos, então a parte de arrendamento acaba por ser a que está mais alinhada com isso. E, e pronto, e depois recebi mais perguntas, mas pá, basicamente acabam por ser um pouco a repetição dos outros que já fomos falando e do que eu já disse. Mas entretanto, eu ainda vos queria aqui partilhar com vocês agora portanto, aqui o sumo de umas análises que eu tive a fazer, porque eu fui ainda mais a fundo do que simplesmente ler estes estudos, não é? Porque é um estudo e basicamente o que eu fui fazer foi fazer uma projeção futura, onde eu fui basicamente brincar com diferentes variáveis-chave, ou seja, a inflação, o retorno, o número de anos que a pessoa quer ter o portfólio, esta taxa de desconto ou de withdrawal. E epá, eu estive a fazer então aqui várias análises também e queria partilhar com vocês. Então vamos lá aqui partilhar. Então a primeira coisa que eu queria mostrar é um pouco aquilo que já tinha mencionado há bocado, que é como é que evolui um portfólio. Portanto, aqui como podem ver é um portfólio que começa com 450 mil euros à volta disso. E deixa-me cá confirmar quanto é que começa. Sim, é um portfólio que começa à volta de 450 mil euros, mas eu fiz duas, para dizer a verdade, fiz aqui três projeções. A azul e a cinzento é um portfólio com 450 mil euros, ou seja, é assumindo uma pessoa que precisa de uma withdrawal rate de 4%, ou seja, o que é que isto significa? Significa que há alguém que então quer 1.500 euros por mês, multiplica isso por 12 e depois dá 18 mil e depois divides isto por uma taxa de 0,04, isto dá 450 mil. Se for uma taxa de withdrawal, uma taxa de tirar dinheiro de 3%, é dividir isto por 0,03, e isso dá os tais, acho que é 600 mil, ok? Então vá, primeiro caso é a pessoa tem esta taxa de withdrawal de 4% e tem um retorno nos seus investimentos de 5%, ok? O que é que acontece aqui de forma muito óbvia? O que acontece aqui de forma muito óbvia, como vocês podem ver, é que aqui a partir do ano volta de 40, 41, a pessoa deixou de ter dinheiro, já está nos negativos, ok? Portanto, a primeira grande conclusão a ter em conta é que realmente a taxa de retorno para isto funcionar é muito importante. E aqui estamos a falar de um caso em que a inflação é 3%, e se a pessoa tiver a ter um retorno de 5%, isto vai estourar, ok?
Depois, a linha cinzenta demonstra o mesmo, mas para uma taxa de retorno de 4%. E então, o que vocês podem ver, e aqui é que eu acho que é muito interessante, é que realmente o portfólio ainda vai crescendo aqui um pouco, não é? Mas a dada altura a inflação começa a comer, porque a inflação, ou seja, o valor do crescimento dos custos, não é compensado pelo retorno de 6%, ou seja, e começa aqui lentamente a descer, mas o que mostra é que realmente é suficiente para um prazo de 50 anos. 50 anos parece-me já bastante seguro. E depois a laranja, o que vocês podem ver é, então e se eu quiser ser conservador, em vez de começar com 4%, começo com 3%, ou seja, o portfólio com que eu começo, a minha independência financeira é maior. Isto funciona ou não? E o que podem ver é que realmente isto é super seguro, está aqui sempre super estável, a crescer, e a pessoa chega realmente aos 50 anos ainda com um portfólio bem sizable. Portanto, esta é uma coisa chave a ter em conta, é que realmente, em primeiro lugar, é preciso investir para isto funcionar, e mesmo investindo, é preciso investir em ações, porque se investirem em coisas de retorno baixo, não chega, e aqui neste caso de 5%, isto rebenta ao final de 40 anos, ok? Depois, a pergunta que a pessoa provavelmente se faz é, mas então que tipo de retorno é que eu tenho que ter para isto funcionar? Então o que eu fui fazer aqui foi fazer uma comparação entre a taxa de retorno que a pessoa consegue tirar do seu portfólio, portanto esta é a parte de cima, e a inflação que a pessoa espera, ok? E isto é para o que está aqui, o que eu estou aqui a apresentar, pode não ser intuitivo, mas eu acho que depois, quando começarem a pensar, faz sentido. O que eu estou aqui a mostrar é quantos anos é que a pessoa consegue sobreviver com o dinheiro que tem ao final de 40 anos. Interessante, ou seja, por exemplo, aqui a amarelo está a dizer 5 na tabela. O que é que isto significa? Isto significa que eu, com um portfólio que gera 4% ao ano, ok? Com uma inflação de 1%, eu chego ao final de 40 anos e consigo sobreviver com o meu portfólio mais 5 anos, ok? Portanto, quando vêm aqui estes valores aqui grandes, isto no fundo o que significa é que vocês têm um portfólio grande, têm um portfólio, sei lá, de 600 mil euros ou de whatever, o que quer que seja, e aqui nestes aqui, quando está negativo, o que significa é que o vosso portfólio já foi à vida, já arrebentou, portanto isto é negativo, acaba por ser um pouco irrelevante. Portanto, isto aqui dá para perceber um pouco a importância que é a gestão da inflação versus o retorno do portfólio, e não é assim nada óbvio. Portanto, aquilo que me parece é que realmente o que me parece mais óbvio é que a pessoa vai ter à volta de uma inflação de 3%, portanto, o que se deve olhar é aqui para esta linha e ver dentro dos 3% o que é que fará mais sentido de ter. E o que isto demonstra claramente é que, se a pessoa acreditar num futuro em que tem uma inflação de 3%, vocês vão ter que andar a tentar ter no mínimo 6% de retorno, ok? Porque se tiverem, imaginem que tem aqui entre 6 e 8, dá para ver que o portfólio está ok, funcionou bem para esse período de 40 anos. Portanto, isto no fundo o que permite é cada um de vocês depois também fazer a vossa, portanto isto está aqui os ingredientes e depois vocês fazerem o vosso próprio menu, a vossa própria receita e perceber que tipo de investidor é que vocês são, porque se vocês são um investidor que dizem assim, eu não quero estar a ter retornos de 8%, 10%, isso é muito complicado, isso é preciso investir em ações, não é o meu estilo, eu gosto de ser um gajo de obrigações, gosto de ter aquilo bem seguro, não quero ter cá problemas. Então o que vocês têm de fazer é olhar aqui e ver assim, então eu preciso de, preciso de ver aqui, olha, por exemplo, com 2%. Com 2%, a vossa estratégia nunca funciona. Pronto, é uma conclusão importante, porque significa que estarem a tirar, fazer então o vosso portfólio constituído à base da taxa de withdrawal de 4% não funcionou, portanto morreu esta estratégia. Portanto, se vocês são uma pessoa mais conservadora, então eu vou mostrar agora na tabela a seguir, teriam que mudar a vossa withdrawal rate, ok? Portanto, isto que está aqui é para
demonstra um retorno anual versus inflação para um portfólio que, pronto, é o tal, usando a tal regra dos 4%, e aqui dá para perceber então que tipo de retorno é que vocês teriam que ter, ok? A conclusão é que realmente precisariam ter no mínimo entre 6% a 8% para isto funcionar. Agora vamos ver então uma comparação entre o retorno anual e essa taxa de withdrawal, ou seja, essa taxa de desconto anual, ok? Que aqui é interessante. Portanto, isto aqui é assumindo portanto, uma inflação de 3%, e então o que aqui demonstra é que realmente está, no gráfico anterior estávamos a ver 4%, que é esta linha aqui, ok? E então o que isto demonstra claramente é que se vocês reduzirem esta taxa de withdrawal, obviamente fica muito mais fácil de terem um portfólio resiliente para o futuro, ou seja, eu acho que às vezes as pessoas podem ficar confusas de o que é que significa reduzir a taxa de withdrawal. A taxa de withdrawal significa que vocês estão a tirar 4% do portfólio ao ano, ou então estão a tirar 3% ao ano. O que é que isto significa? Significa que o vosso portfólio é maior, ponto final, é só isso. Que significa, e quando estão a fazer o cálculo do FIRE, é dividir então os vossos custos anuais por esta taxa, ok? E isso dá-vos o valor do portfólio com que se iniciam. Mas então, assumindo então este exemplo de alguém que é mais conservador, quer ter basicamente obrigações, ou seja, andamos aqui entre os 2% e os 4%, então, para isto funcionar, o que é que a pessoa precisa fazer? Precisa de ter uma taxa de withdrawal à volta ou seja, aqui nos 4%, se houver uma inflação de 2% resultou, se houver uma inflação de 3% também resultou. Se houver mais, já foi à vida. Improvável. Para um portfólio que gera uma taxa de rentabilidade de 2%, se houver uma inflação de 2% funcionou, se houver uma inflação de 3%, já chegaram aos 40 anos e já não têm dinheiro. Portanto, só para explicar outra vez, realmente estes valores que eu mostro aqui é o número de anos que vocês conseguem subsistir, ou seja, é multiplicar este valor pela vossa despesa anual e tem o valor do portfólio que têm. Portanto, como podem ver, uma pequena mudança no retorno e uma pequena mudança na withdrawal rate têm implicações gigantes. Portanto, agora tentando fazer aqui um pouco colocar aqui um pouco de estrutura e resumir um pouco isto tudo, porque realmente falámos aqui de muitas coisas, muitos números e eu depreendo que também há muitas pessoas que se calhar estão a ouvir isto e umas têm muita intuição para números, outras se calhar não estão tão acostumadas a trabalhar diariamente com números, mas acima de tudo, em relação a isto do FIRE, aquilo que me preocupa mesmo imenso, e eu fico mesmo até um pouco doente, é realmente esta moda que agora está em dia das pessoas colocarem como missão de vida o FIRE e falarem dos 4% como o grande Holy Grail. Eu acho que isso deixa-me imenso preocupado, porque em primeiro lugar é preciso perceber o que é que está por trás desses 4%, é preciso perceber que o estudo no qual isto assentou é um estudo antigo, é um estudo que tem falhas, é um estudo que demonstra que não é uma probabilidade de sucesso de 100%, e quando estamos a falar da nossa independência financeira, da nossa reforma, chegar aos 80 anos e poder estar numa situação onde não se tem dinheiro, para mim é inaceitável, ok? Portanto, eu acho que, para mim, preocupa-me um pouco esta questão do FIRE, porque acho que aquilo que eu quero é que as pessoas estejam informadas, que as pessoas saibam o que é que estão a fazer, que as pessoas tenham uma estratégia, mas que a percebam, porque realmente a pior coisa que eu posso imaginar é uma pessoa que chega àquela idade preciosa e infelizmente tudo correu bem, viveu mais anos se calhar do que esperava, se calhar tem 80 anos, se calhar tem 85, e de repente não tem,
não fez a gestão bem feita e não tem agora dinheiro suficiente e vai estar dependente do Estado para subsistência ou dos filhos ou whatever, isso não faz sentido, ok? Portanto, esta situação tem preocupado, e depois aquilo que eu também tenho visto, e agora já do foro um pouco mais, pronto, mais de filosofia de vida, realmente eu acho que a vida vai muito para além de fires e de independências financeiras. A vida é felicidade, a vida é alegria, a vida é nós estarmos em comunhão todos com a natureza e estarmos felizes com o nosso propósito e estarmos a construir algo para a humanidade. Portanto, esse é que é o poder, para mim, do dinheiro. Portanto, eu acabo por ser um capitalista, liberal, idealista, porque eu acho que para mim a beleza do dinheiro é a construção de uma vida feliz, uma construção de sonhos, e dinheiro para mim é uma consequência dessa abundância. Eu acho que acima de tudo isso é que tem que ser importante, é esta abundância de relação com o dinheiro, que depois obviamente vai resultar em nós queremos ter dinheiro, mas o que me custa imenso ver é ao contrário, é as pessoas que vivem uma vida desgraçada, detestam o que fazem e têm um trabalho de porcaria e não veem a família e trabalham diariamente até às 9 porque têm uma meta na cabeça de atingir este FIRE, e depois ainda por cima é uma estratégia que está mal delineada, ok? Portanto, esta é um pouco as notas que eu queria também deixar assim do foro mais esotérico, desculpem a expressão. Mas então quais é que são as recomendações que eu dou, ok? Recomendações. Em primeiro lugar, monitorizar a inflação, ok? Acima de tudo é importantíssimo ir tendo em conta a inflação. Isto é uma estratégia que a inflação pode matar completamente, pode matar completamente a inflação pode matar completamente a estratégia, peço desculpa, e o que é que isto significa? Significa que vocês têm que estar a monitorizar a inflação e, portanto, o que pode acontecer é, ou vocês mais para a frente percebem que têm que ter uma qualidade de vida pior para manter o portfólio, ou seja, o que fazem com 20 mil euros vai passar a ser bastante inferior daqui a não sei quantos anos, portanto, mas mantiveram a despesa anual que vocês decidiram e pronto, e têm que ajustar então a vossa vida. Ou então continuam a gastar, mas têm que ter em monitorizar esta inflação, porque significa que têm que ter um retorno então um pouco maior a nível dos investimentos para sustentar então esta inflação. Portanto, em segundo lugar, a outra estratégia que eu dou é garantir, fazer uma análise conservadora e construir uma margem na vossa análise, ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que para mim faz todo o sentido é meter uma margem um pouco no custo anual ou no dinheiro anual que vocês querem tirar, e em segundo lugar meter uma margem de 10 anos. E vocês perguntam, porquê 10 anos? Olha, isto não há uma regra científica com derivadas e com algoritmos para decidir quanto é que tem que ser. É uma margem, acaba por ser como é que se diz? Uma decisão pessoal. Eu pessoalmente, estamos a falar de decisões importantíssimas a longo prazo, do que é que vai ser a minha vida daqui a 30 anos ou 40 anos, e se eu quero tomar uma decisão dessas tão grandes, de deixar de trabalhar e não sei o que mais, eu meto uma margem de 10 anos, porque, imagina, se calhar em vez de viver até aos 85, se calhar vivi até aos 95, ou se calhar não vivi, mas construí essa margem construir essa margem para ter um pouco de buffer. Portanto, no fundo o que eu estou a dizer é, tenham conservadorismo nas vossas projeções, construam um dinheiro que precisam anualmente, metam um pouco mais e façam uma projeção de forma a terem dinheiro com uma margem que vá, pelo menos, se vocês, imaginando, vocês querem viver
não é querem. Imaginem que vocês estão a projetar o vosso, como eu vos disse há bocado no Excel, e fazem a projeção até aos 95, então sejam loucos e façam até aos 95, ou se projetaram até aos 90, metam até aos 100, whatever, ok? Mas façam isso para perceber o que é que acontece. Portanto, é realmente esta parte do acrescentar este buffer, como eu disse. Depois, muito importante, descer o withdrawal rate para reduzir o risco, ok? Portanto, aquilo que eu vos mostrei um pouco ali naqueles gráficos, isto depois é algo para analisarem com mais cuidado, e eu também espero conseguir postar isto esta semana nas redes sociais. Mas o que estes estudos mostram é que realmente com uma withdrawal de 3%, que realmente a pessoa ficou em muito mais condições de sucesso e aumentou bastante a probabilidade de sucesso. E eu acho que realmente isso para mim pareceu-me dar-me muito conforto. E depois, como eu mostrei também ali naquela tabela onde se compara os 3% com os 4%, realmente a partir dos 3% do withdrawal, acho que dá para ter uma estratégia mais conservadora, mas também com mais potencial de visibilidade e de garantias de sucesso, que é usar mais obrigações e menos ações. E é assim, eu estou a falar aqui, eu sou uma pessoa que adora ações e a maior parte daquilo que eu faço é ações. Mas eu acho que à medida que nós vamos envelhecendo e sendo isto uma coisa tão importante que tem a ver com a nossa independência financeira e garantir que temos dinheiro para a nossa vida e não sei o que mais, eu acho cada vez mais importante reduzir o elemento de risco. E o melhor que vocês podem fazer para reduzir o elemento de risco é minimizar o valor ou minimizar o dinheiro que tem em ações e manter mais para obrigações. Isto para funcionar significa descer então esta withdrawal rate à volta dos 3%, parece-me neste momento ser um pouco, faz mais sentido. Depois a outra recomendação é realmente aquela formulazinha que eu vos disse, mas é perceber que o retorno que vocês têm que gerar nos vossos rendimentos tem que ser igual a esta withdrawal rate mais a inflação. Ou seja, o dinheiro que vocês tiram mais o dinheiro que é comido pela inflação tem que ser mais tem que ser mais ou menos o dinheiro que vocês geram no vosso portfólio, portanto, e depois fica mais ou menos equilibrado. E por fim, a grande recomendação que eu tenho é peguem no Excel e façam a simulação. E não custa nada, não custa nada, é simples. Metam ali os anos todos, metam o portfólio ao início do ano, metam o custo que tiraram, ou seja, o dinheiro que tiraram, metam o dinheiro que ganharam, ou seja, metam um retorno, se façam uma assumption de quanto é que querem gerar, e metam o portfólio no final. E depois puxam aquilo tudo para a direita e têm ali logo uma projeção do que é o vosso plano, ok? E façam esta simulação, façam uma simulação bem feita do que é a vossa vida ideal, não é? Porque vocês, no fundo, a independência financeira e se querem se reformar, não sei o que mais, no fundo, terem em conta então o dinheiro que precisam, mas façam isto de uma forma inspirada, façam isto como um trabalho em conjunto com o vosso parceiro, façam uma sessão de meditação, visualizem, pensem à séria, olha, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não sou uma pessoa com grandes gastos, mas há uma coisa que eu adoro mesmo, que é quando viajo de avião, é andar em business class. Desculpem lá a arrogância, mas eu adoro andar em business class. Isto para mim é um dos muito poucos, gostos assim mais excêntricos que eu tenho, mas é que realmente é uma coisa que eu gosto. E então, neste plano que eu fiz, eu assumi que por ano fazia uma viagem em business class quando ia nas férias. E não sei se assumi, acho que assumi duas, desculpa, assumi duas viagens de férias. Mas pronto, isto, tenham a intenção também o que é que pode ser um gosto excêntrico que vocês têm.
Porque no fundo isto tem que ser visualizar uma vida de sonho que vocês querem, não é? E depois podem ter outra projeção que é, não é uma vida tão ostensiva, uma vida mais humilde, e quando é que é? E depois fazem ali o vosso plano do quanto é que precisam, quanto é que é o mínimo, quanto é que é o wishful thinking, quanto é que é o que realmente desejam. Mas tornem isto um exercício, acima de tudo, inspirado, um exercício com substância. E, portanto, meus amigos, foi um episódio que eu diria que acaba por ser, não sendo muito complexo, acaba por ser muito complexo porque falamos aqui de muitas taxas e taxinhas e de inflações, e de rentabilidades e de withdrawals e não sei o que mais, mas talvez tenha sido dos episódios mais importantes que eu fiz, porque eu acho que não há nada mais importante que o vosso futuro, não há nada mais importante que vocês chegarem e terem uma vida feliz, mas também chegarem e terem idade e serem idosos e terem um portfólio, uma riqueza que vos permite não ter preocupações e então este assunto para mim parece-me tremendamente chave e portanto espero ter contribuído e ajudado nas vossas decisões. Isto acaba por ser uma decisão agora muito pessoal, eu sei que vocês se calhar adoravam que eu chegasse e desse uma fórmula, mas acaba por ser uma decisão pessoal em função do vosso perfil de risco, em função do vosso perfil pessoal e em função do vosso estado, como é que está o vosso portfólio, portanto, acaba por ter que ser eu dei-vos aqui as ferramentas, dei-vos aqui os ingredientes, e agora aquilo que eu vos posso desejar é umas simulações muito felizes, enviem-me dúvidas que tenham, que eu estou também aqui disponível para debater com vocês, portanto, muito obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @danny.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.